Belezinha, gente, vamos para a nossa parte 2. Então, a gente tem aqui o index, onde vão ficar as questões principais aqui da estruturação da página. Se eu vou querer entrar com dados, então eu vou precisar aí usar um forms para que a gente faça a estruturação para o usuário enxergar aonde ele vai preencher e a gente já orientar aonde o HTML vai enviar as informações, tá? Daí aqui as questões de credenciais para acessar o banco e aqui trabalhar os dados para que eles vão aí certinho para o nosso banco, tá? Então vamos pensar num exemplo aqui de cadastro de produtos, como eu te falei. Vamos pensar então que lá no HTML a gente vai ter a estrutura de um forms, a gente vai ter a estrutura de um forms, e esse forms vai fazer o envio dos dados. Você sempre vai utilizar a estrutura do forms quando você quer organizar estes campos para enviar dados, tá? Sempre. E daí, nesse forms, a gente vai configurar o action e a gente vai configurar o método. Mas aí eu mostro para vocês ali, tá? Então, vamos pensar, vamos criar aí o nome do produto. O nome do produto ele vai ser uma string, vai ser um texto. Vamos enviar categoria do produto, categoria também pode ser uma string. Vamos enviar quantidade do produto, o ideal seria um int. E vamos enviar o preço, o preço. Lembra, a gente não usa caracteres latinos em programação, só no que o usuário vai visualizar. Que a gente pode mandar um double, tá? Porque vai ter aí números reais, tá? Para a gente facilitar, povo, eu já trouxe aqui um HTML prontinho, porque senão vai ficar muito tempo eu digitando aqui o HTML para vocês, e daí vai ficar muito longo, tá? E o nosso foco é mais a conexão, vocês já viram algumas coisas de HTML, tá? Então, aqui, ó, o que eu tenho nesse HTML? Só vamos explicar algumas coisas que se tornam importantes agora, tá? O forms, ó, a minha tag forms, ela abre aqui e a minha tag forms, ela fecha aqui. Então, tudo que tem aqui dentro são campos de instruções para que a gente faça o envio dos dados. E normalmente vai ser a jogadinha entre o label e o input, tá? O label é esse rótulo que a gente usa para nomear o que vai vir no meu input, tá? Sobre o label, o que é bem importante? O for que a gente utiliza aqui no label, ele é muito importante, porque ele vai indexar o meu label com o name que a gente configura no input. Então, ele sabe que esse rótulo está vinculado com esse input. Isso é muito bom para a questão de instruções e estruturação que o HTML passa, tá? Via forms. Então, aqui eu tenho o rótulo input. No input, o que você vai fazer? Vai configurar o type, o tipo, é text, é number, o que for. O ID, a gente já conversou sobre ID. Em HTML, nós temos os IDs e as classes, tá? ID individualiza, dá um nome único, e a class agrupa, né, elementos que tenham as mesmas características. Então, o ID como nome e o name a gente configura também como nome. E o required aqui, o que ele faz? Ele diz que este campo é obrigatório. Ou seja, o meu forms, ele não vai ser enviado se estes campos estiverem em branco. Então, aqui a gente configurou um campo para o nome. Esses dois BRzinhos aqui é só uma estratégia quando a gente está no cru aqui trabalhando, só com HTML, para que eu tenha um espaço, né, dois espacinhos entre um item e outro. Depois a gente tira isso daqui, porque espaçamento a gente configura no CSS, que é uma estilização. Como eu não tenho CSS aqui, é um recurso que a gente usa para não ficar tudo muito grudado, tá? Depois eu tenho o próximo rótulo, o label, e depois a gente vai usar um select, que é aquela lista suspensa. Quando o usuário clicar aqui no selecione, vai descer uma lista bonitinha com as opções que ele pode selecionar, tá? Então, é a lista suspensa. Abre o select, configura também ID e name, que ele é obrigatório, ó, fecha a tag de select, e cada um do option que a gente usa aqui é um item da lista suspensa. A gente sempre configura o value aqui, que ele vai me ajudar a fazer referência ao que eu tenho disponível. Isso também é importante para a organização do HTML. No primeiro, a gente não precisa configurar aqui, não tem necessidade, só porque a gente configurar aqui, porque não tem nada, é só para o usuário ver, mas esses outros eu posso acabar puxando depois, ou mesmo eu tenho a necessidade de identificar cada um desses itens através do value que eu estou configurando para ele, tá? Porque isso aqui é o que o usuário vê, aqui em branco, e isso aqui, em laranjinha, é o que o HTML vê. Então, são coisas diferentes.
2 espacinhos, e depois eu tenho um label para quantidade, um input para quantidade com tipo number, depois um label para preço e o input do tipo number também, a mesma coisa, configuro o ID, configuro o name, diz que é obrigatório, e aqui eu só estava configurando o formato aqui do que as coisas vão aparecer. E o último, um botão de envio, que você tem que configurar o type como submit aqui, para que a gente consiga fazer o envio já com o tipo de dado declarado ali certinho, certo? Beleza? Então, esse aqui é o nosso forms, show de bola. E agora a gente vai começar a se preocupar aí com as nossas outras demandas, o nosso arquivo de conexão, o nosso cadastrar PHP também, tá? Mas vocês estão falando de conexão, vocês estão falando de cadastrar, eu preciso de um banco de dados. Então, bora lá. A gente tem que criar o banco de dados, tá? Eu já tenho este daqui criadinho, que é o que a gente vai usar, ó, ID, o ID, nome, categoria, quantidade e preço. Eu só vou criar, então só vou alterar esse comando aqui, create, tá? Eu vou criar, vou avisar que eu vou usar, vou criar a tabela e vou configurar e vou conferir se ela está certinha aqui com o select. Ó, ela está certinha, está perfeita. Tu viu que está tudo vazio aqui, não tem nada cadastrado, porque quem vai enviar os dados não é a gente via insert aqui. Não, a gente só vai preparar tudo para que o usuário do sistema acesse a pasta e faça o envio dos dados que ele quiser. Tá? Belezinha? Tudo certo? Então, já temos o nosso banco criado. Agora, a gente vai trabalhar aqui com a nossa conexão. Tá? O HTML já está criado. Nossa preocupação agora é a conexão. E aqui é muito simples, bem tranquilo. E vou estar codificando em PHP. Então, o que a gente tem que fazer é abrir a nossa tagzinha PHP. Se tu quiser, já deixar a estrutura fechada. Mas se você estiver usando a IA conectada com o teu login do GitHub, ela já vai fazer o preenchimento ali para ti certinho, tá? Primeira coisa que a gente tem que passar sempre, as nossas credenciais, tá? O que são as credenciais? É passar via PHP qual é o meu servidor, qual é o meu usuário, qual é a senha desse usuário e qual é o banco que eu estou me referindo que eu preciso o acesso, tá? Sempre quando eu tenho que guardar alguma informação, como as credenciais, eu preciso de variáveis para isso. Então, a gente vai criar uma variável para servidor, tá? A gente vai criar uma variável para usuário, ok? Nós vamos criar também uma variável para senha. E nós vamos criar também uma variável para a gente passar o nome aí do nosso banco, tá? Belezinha. Quais os dados que a gente vai colocar aqui? Os dados que eu tenho da minha conexão. O meu servidor é o quê? Eu não estou usando o servidor web, eu estou usando o localhost. Então, a gente vai passar aqui que o nosso servidor é localhost. E nós... Opa, local, faltou um A aqui. Localhost, não esquece ponto e vírgula, tá? Usuário, o meu usuário que eu estou usando é root, mas a gente pode ter usuários diferentes, tá? Vocês podem, dentro do MySQL, criar usuários e permissões distintas. E daí a gente usa outros usuários para fazer o acesso ao banco sem problema nenhum. A senha, se tu não tem senha no banco, que nem no banco da escola, tu vai deixar assim. Se você tem senha, você vai colocar a senha aqui. A minha senha de teste desse banco é root mesmo, que é um banco só para teste, bem basicão. E o nome do nosso banco que nós criamos é a loja underline web. Isso, loja underline web, ponto e vírgula, tá? Então, eu passei as credenciais, mas eu não fiz nenhuma ação ainda. A gente tem um método do PHP que a gente avisa que a gente vai utilizar ele, tá? A gente vai criar aí um objeto para poder acessar as características desse método, que é o método MySQL, tá? Que daí a gente chama o método MySQL, passa de novo as credenciais e guarda dentro de uma variável que ela vai ter aí depois um caráter de objeto para que a gente faça o acesso de todos aí os seus métodos e funcionalidades, tá? Então, vamos fazer isso. Eu quero uma variável para cuidar das questões de conexão. Então, eu vou vir aqui, conexão,
tá? Ela vai receber, ó, o operador new, que a gente usava lá no Java, e eu chamo MySQL, isso. E aqui eu passo, isso aqui é o espaço de argumento, parâmetros, vocês também sabem isso daqui lá do Java. Quando a gente queria criar a class scanner, a gente usava o operador new e chamava as funcionalidades. E agora eu vou passar as variáveis onde eu tenho as credenciais guardadas lá dentro, para que o acesso seja liberado. Então, eu vou passar de novo o servidor, vou passar o usuário, vou passar senha, vou passar também banco, tá? Senha, banco, ok. É isso, acho. Servidor, usuário, senha, banco, beleza, fechou. Então, aqui eu já criei tudo, eu liberei acesso. Qual é o nosso próximo passo? Testar essa conexão. O que eu quero saber aqui? Isso aqui já está funcionando, tá? Mas eu quero enxergar se está funcionando ou não, porque eu ainda estou no ambiente de teste. Quando a gente quer testar se isso deu certo ou aquilo, ó, apareceu isso, se não, a gente usa if else. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai amarrar agora o if else básico que vocês podem sempre usar em qualquer aplicativo aí PHP para fazer a testagem. A gente faz assim, ó, se eu quero acessar uma função de conexão, eu preciso do objeto. Então, se a minha conexão, quando eu acessar o método, como é que a gente acessa método de objeto aqui? É só fazer isso aqui, ó. Pá, tracinho ali, o símbolozinho já era. E eu chamo o método que eu quero utilizar, que é o connect underline erro, que é o melhor para isso. Ele não está aparecendo ainda, mas depois ele vai aparecer, tá? Agora eu vou dizer que se vier um erro da conexão, eu quero que morra essa conexão, tá? Quero que acabe essa conexão, e eu quero mandar a mensagem erro na conexão, e eu quero orientar também que desse erro da conexão, se ele tiver alguma informação, qual o número do erro, qual a característica do erro, ele me avise. Como é que a gente faz isso? Concatenando essa minha frase erro na conexão com conteúdo de variável objeto. Como é que eu faço isso? Pontinho, e agora eu chamo a conexão, e eu aviso para exibir o que a gente colocou já aqui em cima, ó, programadinho, que a gente vai trazer para cá, tá? Belezinha. Então, se deu erro, se me retornou um erro, fecha esse negócio e diz que deu erro. Se não, o que a gente pode fazer? Emitir uma mensagem, o echo, gente, em PHP, equivale ao system out print que a gente tinha em Java. Então, echo, conexão realizada com sucesso. Daí eu sei que o PHP ele está conversando perfeitamente com o MySQL, tá? Fez isso, show de bola, é isso que eu preciso. Como é que a gente vai testar esse negócio, tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos vir aqui em cadastro de produtos, ó, cadastro de produtos, está tudo aqui. Se eu tentar enviar alguma coisa, não vai funcionar, porque eu ainda não fiz tudo, eu só fiz a conexão, eu não avisei o que tem que ser enviado, mas eu quero acessar o conexão aqui em cima, .php, que está no nosso localhost. Ó, conexão realizada com sucesso. Escrevi realizada errado, deixa eu arrumar aqui, tá? Conexão realizada com sucesso, tá? Vamos forçar um erro aqui para vocês verem, tá? O que acontece quando ele tenta e não consegue. Ó, vou tentar de novo. Ó, ele vai me dizer que deu um erro e que está acontecendo alguma coisa na linha 13, que é esse ponto e vírgula que eu, ó, tirei daqui, que ele não está conseguindo descer, não tinha encerrado o processo. Agora eu arrumei de novo, vamos lá, e ó, a conexão com o banco tá perfeita, tá tudo certo. Show de bola? Eu vou encerrando aqui, e daí a gente vai para a nossa parte 3, que vai ser a nossa partezinha final. Até mais!